Você acredita em nova ordem mundial? As sociedades iniciáticas e ainda mesmo os Illuminatis? O que os teóricos da conspiração dizem não são bem o que você pensa ou acredita ser. Tudo anda muito endemonizado. Como, por exemplo, dizem que extraterrestres são demônios, mas quem não mora na Terra é extraterra, inclusive santos, deuses e até mesmo os demônios. Você acredita? Hoje, aqui no Madrugada 7, homenagem à Ordem Illuminati. Mas não deixe de inscrever-se e ative o sino para as notificações. Nosso vídeo não tem intenção religiosa e nós não seguimos a ordem nenhuma, mas nosso canal é um canal de cultura, então vamos lá. Vamos falar sobre a Ordem Illuminati e desde já deixar uma saudação, pois o dia 1º de maio foi o dia de sua fundação. Para quem não sabe, a Ordem Illuminati foi fundada em 1º de maio do ano de 1776. Os objetivos da sociedade eram opor-se à superstição, ao obscurantismo, à influência religiosa sobre a vida pública e aos abusos de poder do Estado. Os Illuminati, a maçonaria e outras sociedades secretas, coisa que hoje não acontece mais, pois temos liberdade religiosa e de expressão. Na época, foram proibidos por um edital do soberano bávaro Carlos Teodoro, com o encorajamento da Igreja Católica, em torno do ano de 1790. Nós aqui prestamos condolências aos iluminados que se foram desta época e cordialmente deixamos nosso abraço fraterno a todos os maçons em geral. Continuando, segundo os conspiradores e religiosos, como a gente vê hoje em canais do YouTube, que vivem apenas de falar da Ordem Illuminati, que defendem suas teorias sem comprovações, a nova ordem mundial teria como tema central uma poderosa elite com temas globalistas. Seja verdade ou não, hoje a web está repleta de pessoas que fazem conteúdos e falam sem mesmo saber o que é um triângulo, segundo os estudiosos. Quase toda esta ideia parte de fundamentalistas cristãos preocupados com o aparecimento do anticristo, no fim dos tempos, e segundo ainda as pesquisas, mas será mesmo você acredita que tudo isto seja real? Ou não foram? E se é ou foram que existem, são homens dedicados a estudos e ainda pensamentos de positivismo, sem demonizar até mesmo uma maionese, como acontece em muitos casos nos dias de hoje. Escatologistas cristãos milenares, apocalípticos, previram uma conspiração globalista para impor uma nova ordem mundial, tendo como embasamento sobre o fim dos tempos da Bíblia no livro de Ezequiel, livro de Daniel e também no discurso do Monte das Oliveiras no livro do Apocalipse. Segundo eles, alegam que pessoas fizeram um pacto com o diabo, ganhando riqueza, e para mover a humanidade a aceitar um governo mundial utópico, que tem bases espirituais de uma religião mundial, sincrética messiânica, que mais tarde iria supostamente se revelar o Império Mundial Distópico, que impõe o culto a Satanás, o Anticristo e do falso profeta. Nosso vídeo não tem intenções religiosas, mas damos homenagem à antiga ordem mais uma vez e ainda dizemos que em estudos feitos a maçonaria é uma organização fraternal que promove o racionalismo, não coloca nenhum poder em si mesmo ou em símbolos ocultos e não faz parte dos seus princípios exibir desenhos de símbolos, não importa a grandeza deles, como um ato de consolidação ou de poder de controle. Luz em extensão a todos os maçons e senhores do racionalismo. Mais um fato chocante que deixou a população científica alarmada é a teoria terraplanista, que dizem que alienígenas são demônios, segundo os terraplanistas. Você acredita nisso mesmo? Mas qual seria a certeza que em milhões de galáxias só nós apenas seríamos habitantes deste imenso cosmos?
Em tempos de conspiração, dizem que toda e qualquer forma de pesquisa é coisa do deus romano Lúcifer, ou Satanás, o opositor, como você quiser encará-lo. Para os teóricos conspiradores, o demônio está presente em todos os locais, deixando quase toda a nossa vida endemonizada, chegando a dizer que os ETs tapearam os povos antigos e colocam terror dizendo que Deus irá fazer e acontecer. Mas será mesmo que tudo isso existe? Ou é fruto de falta de estudos? A imaginação do ser humano é uma coisa louca, ela cria coisas terríveis. Ou algo mais? Ou ainda a imaginação tem dominado o ser humano, levando a viagens inimagináveis. Em estudos vemos frases como: se o Google conhecesse Satanás e não soubesse quem é Jesus Cristo. Fazem supostas teorias que Rockefeller teria sobrevivido e não mais seria um ser humano, sendo que pelos dados constam que o mesmo teria problemas cardíacos, e ainda faltam com respeito com a celebridade, falando que ele morreu 7 vezes. Você acredita mesmo nesse tipo de coisa? Afinal, era uma celebridade e um senhor de idade avançada. Todas as pessoas de idade avançada tendem a terem problemas de saúde, segundo os estudiosos, alguns profetas youtubianos e ainda na web, dizendo que a Gigante Globo seria mais um veículo de Satanás, sem provas científicas, apenas achismos, e colocam como se todo meio de comunicação fosse um desrespeito a Deus. E cresce a cada dia mais a teoria conspiratória, falando que o transhumano prepararia o tapete para o suposto anticristo. Porém, os próprios conspiradores fazem uso da tecnologia que seria supostamente criada pelo diabo, como a tecnologia 5G. Nós falamos com respeito e admiração deste senhor Rockefeller. Como dizem, Deus criou o mundo e Rockefeller organizou. Inclusive vídeos que circulam pela net violando o direito à liberdade religiosa deixam a todos pasmos, dizendo que danças têm a ver com a ordem Illuminati. Inclusive colocam as nossas artistas famosas e lindas. Em época de nova era, o mundo é cada dia mais endemonizado e menos racional, segundo apontam as pesquisas. Este foi mais um vídeo da série falando sobre teorias conspiratórias, parte 1. Este é o primeiro vídeo e, claro, para lembrar a ordem fundada em 1º de maio de 1976, a Ordem Illuminati. E com muita certeza, nos vemos no próximo vídeo aqui no Madrugada 7, sempre ao seu lado.